Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre poder te trazer aqui uma visão imparcial. E aí, como é que você está? Na paz? Hoje vamos aqui seguir com o livro do fim dos tempos, o Apocalipse, dos capítulos 13 ao 16. E no capítulo 13, João vê surgir do mar uma besta com 7 cabeças e tinha também 10 chifres. Aí ele fala assim, é parecida com um leopardo, porém tem pés de urso e boca que parece uma boca de leão. E aí a Bíblia fala, o dragão, que é Satanás, ele dá poder a essa besta que João vê. E uma das cabeças dela, em algum momento, pareceu ser ferida de morte, como se fosse, por exemplo, ali um tiro, O que poderia ser? Algo que causa uma morte, mas não matou ela, ela foi curada. Talvez até imitou ali, tem gente que fala, que estudioso, imitou ali, ressuscitou, para imitar ali o que Cristo fez, porque foi tão forte que as pessoas do mundo inteiro começaram a dizer quem poderá ser como ela, quem pode guerrear contra ela, e começaram a adorar essa besta. E a Bíblia fala de linguagem figurada, ali tudo, não é uma besta, provavelmente isso aí é o próprio anticristo. Tem estudos que mostram também que ele está falando ali da imagem do anticristo, é um ser humano ali, que vai vir, ele vai ter uma ferida de morte, mas vai ali levantar como se nada tivesse acontecido, vai ressuscitar, algo assim, a galera vai ficar doida falando, esse aí é o poderoso. E fala que essa besta, ela fala blasfêmias contra Deus, e Deus deu autoridade para ela para governar ali por 42 meses, e ela guerreou contra os santos e os venceu. Todos aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida passaram a se prostrar diante dela, muitas pessoas foram adorá-la, e ela estava tendo poder, vencendo os santos, é isso que ele fala. E depois João vê outra besta, essa não subiu do mar não, essa subiu da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas falando como um dragão. Ela exerce a autoridade da primeira besta, engana o povo com sinais, fazendo até fogo cair do céu. Ela cria uma imagem da besta e dá fôlego a ela, e quem não adorar será morto. E também obriga todos eles, grandes e pequenos, que recebessem uma marca na sua mão ou na sua testa, sem a qual ninguém poderia comprar nem vender. E essa marca teria o número da besta, 666. Olha que loucura, eu vou até voltar nisso daqui. Fala que tinha uma besta, surgiu outra. E essa besta vai fazer sinais e prodígios. Então vai fazer tipo como se fosse um próprio Deus aqui na terra, vai fazer até milagres, a besta. Quem não for, aí fala, quem não tem o nome escrito no livro da vida, quem não for de Deus, vai acabar sendo enganado. E vai estar lá, e fala que obriga a colocar, é o que muitos falam que é o chip, Obriga a colocar algo na mão, tanto quem é grande quanto é pequeno, uma marca sobre a qual ninguém pudesse comprar nem vender. Hoje já tá bem fácil de ter isso, um chip ali que vai simular, fazer transações talvez de criptoativos, de débito, crédito, Pix também daria, qualquer coisa. E fala que vai ter isso na cabeça ou na mão. E ali quem pôr esse chip está ferrado, quem pôr esse chip vai passar a ser dominado, inclusive com a própria questão de estar recebendo ali na interferência, vai ter perdido a salvação, que vai falar ali mais pra frente. João no capítulo 14, ele vê ainda o Monte Sião, com 144 mil que tem o nome de Deus na testa, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, e são considerados irrepreensíveis. E aí ele vê um anjo que anuncia o evangelho eterno, chamando todos para adorar o Criador, e depois outro anjo vem e declara, caiu a Babilônia grande, e aí passa um terceiro anjo e avisa, quem adorar a besta ou receber a sua marca, beberá do cálice da ira de Deus, que foi isso que eu falei. Aí eu já falei que antes, quem puder assistir aí a novela, a série lá da Record, Apocalipse, assiste, que eu fico lendo e vendo as cenas ali representadas, fica na cabeça. Isso rolou ali na novela, eles traduziam essas passagens lá na novela Apocalipse. E aí também João, ele continua falando, ele vê uma voz do céu que diz, felizes os mortos que morrem no Senhor. Em seguida ele vê uma colheita sendo feita na terra. Um como filho do homem, Cristo, que segura foice e colhe, e o outro anjo que colhe as uvas da terra e as lança no lagar da ira de Deus, separando ali justos de injustos. E aí vê sangue também para todo lado, correndo como rio. Depois a gente vê o capítulo 15, onde 7 anos recebe as últimas 7 pragas, e com elas a ira de Deus se completa. João vê algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta estão ali louvando a Deus, com harpas e cantando, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. E depois vai falar ali que o templo no céu se abre, e os 7 anjos saem com taças douradas, eles estão vestidos de linho puro e resplandecente. O templo se enche de fumaça da glória de Deus, e ninguém pode entrar até que as 7 pragas sejam derramadas. Ele está vendo tudo isso ali no meio e está escrevendo, João ali tendo essas visões. Por fim, o capítulo 16, que mostra os anjos derramando as taças da ira de Deus sobre a terra. E aí fala, a primeira taça da ira de Deus causou feridas dolorosas naqueles que têm a marca da besta. Isso já aí, lá pra frente, aqueles que resolveram ceder, colocar essa marca, da qual não podia nem comprar nem vender se não tivesse, o chip da besta, eles começaram a ter ali, a ser feridos de forma dolorosa. A segunda foi transformar o mar em sangue, e todo ser vivo marinho morreu, todo ser vivo marinho.
A terceira foi transformar os rios em fontes de sangue, porque os homens derramaram sangue, agora recebem sangue para beber. A quarta, derramamento de fogo sobre o sol e os homens sendo queimados, mas ainda assim não se arrependendo. A quinta, mergulha o reino da besta em trevas. As pessoas rangem os dentes de dor, mas continuam blasfemando contra Deus. A sexta, seca-se o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. E 3 espíritos imundos, aí fala semelhante a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São espíritos demoníacos que se reúnem e reúnem os reis para a grande batalha do Armagedon. O lugar ali que vai rolar a batalha de Deus contra o demônio. E aí a sétima taça é derramada no ar, e uma voz do trono diz, está feito. E ali há terremoto tão grande como nunca se viu. A Babilônia é lembrada diante de Deus, as ilhas somem, as montanhas desaparecem, e grandes pedras de granizo caem do céu. E mesmo assim, a Bíblia fala, os homens continuavam blasfemando. Eles tomaram essa marca, e à medida que toma a marca, o controle já não está mais com ele, o Espírito Santo já não está. E ali os homens não têm mais salvação. Duas visões para guardar esses capítulos. Número 1, a batalha espiritual se intensifica, mas Deus continua no controle. Nenhuma besta marca o governo vai prevalecer no final contra o Cordeiro. E 2, a justiça de Deus não é aleatória. Ele avisa, ele adverte, só derrama juízo depois de muita paciência. Só que quando esse juízo vem, meu Deus, sai da frente. Ele é completo, incontestável, maior do que tudo que você possa imaginar, que qualquer homem possa sonhar em fazer. Deus faz muito mais severamente. Por isso a gente tem que orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, perfeito. Peço que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Abra, Pai, mostra sinais. Não deixe com que a gente venha a cair morto, Pai. Que a gente possa até morrer nessa terra, mas não morrer na segunda morte, não ir para o inferno, Pai. Livra, Pai, a nossa vida, Pai. Oh, Deus, não deixe com que venhamos a ser enganados. Por favor, oro pelos meus parentes, pelos meus pais, pelos meus filhos, esposa, Pai, pelos avós, irmãos, primos, para todo mundo que está aqui agora. Cada um também visita as famílias, Pai. Tem misericórdia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para comentar o que você está achando desse final da Bíblia. Se quiser curtir, curte. Amanhã, Apocalipse 17:20. Tamo junto, que Deus te abençoe.